Muito bem, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma semana juntos para meditarmos na Palavra de Deus, seguindo aqui a nossa série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos. Estou muito feliz por mais uma vez poder compartilhar com vocês a Palavra de Deus e quero aqui desde já agradecer vocês que têm aí assistido os nossos conteúdos, compartilhado também juntamente com demais amigos. Quero que você também se inscreva aqui no canal. Você que não é inscrito ainda no nosso canal aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Lá no Instagram você também pode acompanhar os cortes aqui no nosso canal. Você pode estar aí interagindo conosco. Deixa aí também os seus comentários, sua participação e, sobretudo, compartilhe, né? A ideia nossa aqui é alcançar o maior número de pessoas possíveis e vocês podem fazer isso compartilhando com amigos, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da empresa e etc, para que mais pessoas aí possam alcançar, o nosso conteúdo possa alcançar mais pessoas aí para a glória de Deus. Nós vamos rodar nossa vinheta aí, que hoje nós vamos falar sobre a parábola da semente. Parábola da semente. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta e hoje nós vamos meditar aí na parábola da semente. Parábola da semente, que está lá em Marcos, capítulo 4, os versos 26 a 29. Nós já nas semanas anteriores meditamos aí na parábola do semeador, parábola da candeia e agora a parábola da semente. Parábola da semente. Então vamos ler aí Marcos capítulo 4, versos 26 a 29, que diz assim: E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e lançasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está cheio a chegada à ceifa. Bem, Jesus já havia aí ensinado, né, sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da candeia e agora estava ensinando sobre a parábola da semente. E existe aqui uma conexão entre uma parábola e a outra. Jesus estava falando do mesmo assunto, porém de ângulos diferentes, né? Na parábola do semeador ele havia dado ênfase, né, no aspecto da responsabilidade humana na hora de se pregar a palavra de Deus, mas aqui revela a soberania de Deus de fazer a semente germinar, brotar, né, e frutificar no coração do pecador, né, regenerado. Então, eu quero aqui até fazer aqui um comparativo, né? Pelo menos na minha época de escola, a gente passou por essa experiência e eu acredito que você aí, de alguma forma, passou por essa experiência. Porque quando eu era criança, né? E quando nós éramos crianças, né? Veja bem, esse mês que vem agora de fevereiro eu vou completar 30 anos, né? Olha quanto tempo já se passou. E quem nunca teve aquela experiência, né? Na escola de plantar o feijão no algodão. Plantar o feijãozinho lá no algodão. Geralmente numa caixa de sapato, né? Com furos assim e tal. E aí a gente tinha aquela experiência ali, né? De todos os dias ter que ali regar o algodão, de ver o crescimento daquele feijãozinho ali e tal. E depois a gente passava para a terra, para um vaso, para alguma coisa assim, ou mesmo para a terra.
né, ter aquela experiência de como funciona uma semente, né, de como ela germina, de como ela brota e depois ela vai se tornar ali uma árvore, né? Ela vai se tornar algo visível para nós. Todo mundo já passou por algum tipo de experiência como essa, de ver como funciona a questão de você semear, você plantar alguma coisa. As donas de casa aqui, que seguem o nosso canal aqui, com certeza estão mais familiarizadas com isso do que qualquer um de nós, né? Seja numa horta lá no jardim, né? Uma couve que planta, um alface, uma cebolinha ou algo assim, ou mesmo as plantas, né? A minha mãe gosta, por exemplo, de planta, meu pai gosta de planta. Por exemplo, meu pai tem um pé de bananeira que ele existe desde a minha infância. Pra você ter uma ideia, ele já mudou de Moreira para outra localidade aqui da cidade. Já mudou para uns 3 endereços diferentes. A mesma muda da bananeira lá de quando eu era criança. Já é porque você sabe que a bananeira ela tem o seu ciclo, né? Então ele foi usando sempre a mesma semente, vamos dizer assim. E ela vai, a cada 6, 7, 8 meses, lá vai dando um cacho lá de banana. Só que essa experiência ela tem muito a ver com aquilo que essa parábola aqui quer nos ensinar a respeito do poder da palavra de Deus, da semente do evangelho de Jesus Cristo. Jesus, né, está aqui continuando, dando continuidade, né, aos seus ensinamentos, usando novamente a questão da agricultura. Inclusive a próxima semana nós vamos observar sobre a parábola do grão de mostarda, seguindo o mesmo assunto, né? Seguindo a mesma ideia, mas Jesus está apresentando para nós aspectos distintos, né? Falando do mesmo assunto, mas apresentando aspectos distintos. Então vamos observar aí novamente o texto de Marcos 4, verso 26 ao 29, que diz: E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como ele, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então Jesus usa um exemplo muito simples para explicar algo muito poderoso e importante no reino de Deus. Então, mais uma vez aqui, Jesus estava usando a agricultura como ilustração para os seus ensinos. O semeador aqui, ele representava o discípulo. O semeador aqui é o discípulo, é eu e você que somos seguidores de Jesus. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. E a terra é o coração do pecador. Então nós vimos na parábola do semeador, por exemplo, focando mais no aspecto do trabalho, né, do semeador, e mostrando também o solo, o coração do ouvinte. Mas aqui nessa parábola trata especialmente da semente do evangelho e o seu poder, né? Na parábola do semeador, Jesus deu foco ao semeador e o seu trabalho, mas aqui ele deu a ênfase à semente e ao seu poder. Na primeira parábola vimos que a semente ela pode cair em solos diferentes, mesmo assim germinar e crescer, pois o solo não é o problema, mas o efeito, né? Para o seu efeito, apenas para seu tempo de vida e frutificação. Ou seja, nunca o problema será a semente do evangelho. Quando nós observamos na parábola do semeador, a semente caiu em 4 tipos de solos. Ela só frutificou em um, mas ela caiu em 4 tipos de solos e todas elas ela apresentou algum tipo de resultado. Porém, somente na terra fértil que ela vai germinar, brotar e dar frutos, né? Assim por diante. Então vamos aqui fazer algumas considerações. Porque a semente aqui, ela representa a palavra de Deus. Então, algumas verdades preliminares sobre a semente nós precisamos ter aqui. Primeiro, a semente tem poder em si mesma, mas depende do trabalho do semeador. Então veja bem, Jesus, na parábola do semeador, já havia deixado isso explícito.
O semeador, ele semeia a palavra de Deus. A palavra de Deus por si mesma, ela se basta. Mas existe, né, um cooperar do homem com Deus. A pregação da palavra de Deus depende dos pregadores. E Deus decidiu salvar os pecadores mediante a pregação da sua palavra. A grande questão do reino de Deus e da pregação do evangelho de Jesus Cristo está atrelada ao quê? Ao trabalho dos trabalhadores, ao trabalho dos pregadores. A palavra de Deus, a semente do evangelho, ela é poderosa por si mesmo para frutificar, para cair na terra e dar seu fruto. Inclusive existe um processo natural da natureza, né? É muito interessante como que Deus, ele é perfeito na sua maneira de trabalhar. Porque vamos pensar, um passarinho ou um roedor, né, um animal aí na natureza, ele vai comer lá algum fruto e muitas vezes ele rói, inclusive a própria semente, ele ingere aquela própria semente. E depois esse mesmo roedor, ele vai lá, cava muitas vezes na terra na hora de fazer ali as suas fezes, e ele cava ali né, faz ali as suas fezes e enterra. Olha que coisa curiosa, enterra ali. E aquilo ali tem semente. Nas fezes do animal possui a própria semente, daquilo que ele mesmo se alimentou. E posteriormente aquilo se torna uma árvore. Posteriormente ali vai germinar e brotar. Quer dizer, é um ciclo natural da própria natureza que Deus mesmo determinou. Os próprios passarinhos, né, que carregam os frutos na sua boca para dar aos seus demais passarinhos e levam as sementes para outras regiões, né, através do voo. E assim a coisa vai tomando sua proporção naturalmente, para você ver como que a natureza que Deus mesmo estabeleceu, ela tem uma questão orgânica da sua própria reprodução. Só que aqui nós estamos falando de uma semeadura, de um trabalho que também depende do pregador do evangelho. Então, a semente do evangelho, que é a pregação da palavra de Deus, ela precisa ser algo que nós, seres humanos, nós, discípulos de Jesus, temos que tomar a iniciativa de pregar o evangelho, de proclamar o evangelho, sabendo que a semente do evangelho, embora ela possa cair numa terra espinhosa, numa terra com pedregais, embora ela possa cair numa terra superficial no meio do caminho, ou ela possa cair na terra fértil, na terra boa, o trabalho do semeador é pregar, é espalhar a semente do evangelho, sabendo que o poder do evangelho é suficiente em si mesmo para fazer germinar e brotar e dar frutos para o reino de Deus. Então olha como é importante pregar o evangelho. Nós não sabemos o que acontecerá mediante a pregação do evangelho. É como diz a palavra, você lança a semente e vai dormir. E ela vai tomar seu próprio rumo, seu próprio caminho. Então nós não podemos jamais nos omitir do trabalho de pregar o evangelho de Jesus Cristo, porque nós sabemos que aquilo terá resultado na vida do pecador. Segundo, a semente tem poder em si mesma de tal maneira que em qualquer que for o solo, ela germina. Olha lá, Jesus havia apresentado 4 tipos de solo, em todos a semente germinou. O fato de em apenas um ter germinado, brotado e frutificado não significa que a semente não tem sucesso em sua missão. O seu insucesso em 3 dos 4 solos foi por causa da terra semeada e não da semente. Em outras palavras, a palavra de Deus sempre irá cumprir o seu propósito, mas só irá prosperar no coração do pecador regenerado. Ou seja, não existe insucesso no trabalho do semeador. O semeador nunca volta para casa frustrado na sua tarefa, na sua missão de ser um semeador do evangelho. Ou seja, eu e você, como pregadores do evangelho, jamais seremos frustrados, jamais teremos insucesso no nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é pregar o evangelho, salvar almas, transformar vidas. Pessoas se converter é trabalho do Espírito Santo. O meu papel e o seu papel é pregar o evangelho. Ah, mas as pessoas não dão crédito na minha pregação, as pessoas não me ouvem, as pessoas não me dão ibope. Não se preocupe com isso, preocupe-se em pregar o evangelho. Preocupe-se em lançar a semente do evangelho, a tempo, a fora de tempo. Por quê? Porque você não sabe qual delas vai cair na terra boa.
Eu e você não sabemos qual vai ser o pecador que vai se converter mediante a pregação do evangelho. Então eu não posso jamais deixar de pregar o evangelho. Porque tem gente que vai demorar anos para aquela semente germinar no coração. E muitas vezes vai ser mediante o seu trabalho, aquilo que você semeou no coração de alguém. Então eu não posso jamais abrir mão de pregar o evangelho. Eu não posso deixar de pregar o evangelho, porque eu não sei o que vai acontecer. Infelizmente existem algumas denominações e alguns grupos religiosos que pensam que tipo, o trabalho evangelístico ele é uma perca de tempo, porque Deus já tem seus eleitos. E eu acredito que Deus tenha seus eleitos. Mas em momento algum, a Bíblia nos estimula ou nos ensina a não pregar o evangelho por causa disso. Pelo contrário, ela nos estimula e nos garante que se nós pregarmos o evangelho, pessoas se converterão. Então eu não posso, em fato de acreditar numa coisa, de acreditar numa verdade bíblica, excluir-me do trabalho e da tarefa que me foi dada por Jesus. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: ide e fazei discípulos. É trabalho do discípulo fazer discípulo. É trabalho do discípulo pregar o evangelho. É trabalho dos servos de Jesus levar a boa semente do evangelho. Porque senão não tem como as pessoas se converterem. Terceira, a semente só frutifica na terra boa. Jesus havia apresentado 4 tipos de solo e apenas um havia frutificado. A palavra de Deus só frutifica no coração do pecador regenerado. Uma vez que a palavra de Deus é semeada no coração, ela precisa de boas condições para crescer, amadurecer e frutificar. Quando isso acontece, ela pode chegar a frutificar 30, 60 e 100 por 1. Então, meus irmãos, pregue o evangelho. Por quê? Porque o dia que a semente do evangelho cair na terra fértil, na terra boa, na terra do coração do pecador regenerado, você vai, através daquilo, ter um discípulo de Jesus que vai dar frutos para o reino de Deus. Ou seja, ele vai ser um novo ganhador de almas para o reino de Deus. Porque aqui mora um segredo importante para nós. Um discípulo de Jesus, estéril, ele não presta para o reino de Deus. Meus irmãos, nós fomos criados por Deus para frutificar. A árvore que não produz fruto, corta e lança no fogo. Um discípulo de Jesus que não dá frutos, ele é inútil para o reino de Deus. Ou seja, nós temos que dar frutos. E nós damos frutos através do nosso trabalho para Deus. Nós damos frutos a partir do momento que estamos pregando o evangelho, que estamos fazendo a obra de Deus, que estamos levando a boa semente do evangelho. Para que mais pessoas tenham conhecimento do evangelho de Jesus Cristo. Para que mais pessoas se rendam e se convertam a Jesus Cristo. Nós temos a boa semente do evangelho. Nós não podemos reter a semente do evangelho para nós. Até porque fruto, e eu vou falar isso mais à frente, não é para ser consumido pela própria árvore. A árvore não produz fruto para si mesma. A semente que carrega o fruto não é também para a própria árvore, é sempre para o outro. O fruto é sempre para o outro, é sempre entrega, é sempre repartir, é sempre entregar, é sempre devolver. Não é reter. Nós frutificamos para que outros possam ser alcançados através dos nossos frutos. Então, tendo isso em mente, observemos o que Jesus estava ensinando nessa parábola sobre a semente. Algumas verdades aqui devem ser destacadas. Em primeiro lugar, a semente tem um potencial intrínseco. Ou seja, toda semente, ela carrega em si um potencial de uma floresta. Toda semente. Primeiro, ela é uma simples semente. Depois, uma árvore frondosa. Daqui a pouco, dá mais frutos, e esses frutos dão novas sementes, que dão novas árvores, e assim sucessivamente. Ou seja, a palavra de Deus, ela é assim. Ela é poderosa em si mesma para dar frutos e mais frutos. Deus é onipotente e Deus é o onipotente Deus para que isso aconteça, né? Para que a sua palavra possa dar frutos, possa frutificar, possa crescer. Ou seja, ela cura, ela salva, ela restaura, ela dá vida, ela transforma e por aí vai. Ou seja, nós temos que entender que todas as vezes que nós pregamos o evangelho,
todas as vezes que nós semeamos a mensagem do evangelho no coração do pecador, nós estamos semeando um potencial gigantesco no coração do pecador, que é de fazer dele uma floresta. Em que sentido? De que através daquela semente do evangelho, aquela pessoa pode alcançar milhares de pessoas. Vamos só dar um exemplo. Conta-se a história que uma escola americana, né, levou alguns alunos para a Inglaterra para visitar a casa de John Wesley. E uma dessas crianças, na hora de ir lá no museu, né, que a casa de John Wesley é um museu, e observaram as coisas e tal, e na hora de juntar as crianças, cadê? Faltava uma criança. E uma dessas crianças era quem? Billy Graham. E ele estava onde? Ele estava no lugar onde John Wesley dobrava os seus joelhos. E ele clamava a Deus, faz de novo, Senhor. Faz de novo. Ele queria ser usado na mão de Deus para ser um pregador do evangelho. John Wesley foi um grande pregador do evangelho, evangelista, né, do seu tempo. E Billy Graham, ajoelhado onde John Wesley orava todos os dias, ele clamou a Deus para que Deus fizesse de novo. E vocês sabem da história, Billy Graham se tornou um dos maiores evangelistas do século XX. Talvez o homem, né, do universo cristão evangélico que mais pregou o evangelho para pessoas diferentes em todo o planeta Terra. Que teve o maior alcance no seu trabalho evangelístico, ganhando mais de 1 milhão de almas para Jesus. Quer dizer, esse é o potencial do evangelho de Jesus Cristo. Esse é o poder da mensagem do evangelho de Jesus Cristo. A semente do evangelho no coração de um homem pecador que está nas mãos de Deus. Ele tem o poder de alcançar milhões e milhões e milhões de pessoas para Cristo. Quer ver um outro exemplo? Existe um missionário pioneiro das missões na China, Morrison, o nome dele, não lembro o primeiro nome, mas ele é o pioneiro das missões na China. Ele que traduziu a Bíblia do inglês para o mandarim. E naqueles dias, né, inclusive, a Coreia, por exemplo, era um país só, não havia duas Coreias, havia uma Coreia só. Através da tradução, né, da Bíblia do inglês para o mandarim, muitas daquelas Bíblias, alguns missionários foram, por exemplo, para a Coreia. E muitos deles não conseguiram nem entrar, só para você ter uma ideia, não conseguiram nem entrar na Coreia naquela época, um país fechado, a China até hoje, um país fechado para o evangelho, embora tenha milhares de cristãos lá, para a glória de Deus. Mas naqueles dias a Coreia também era um país extremamente fechado, e na margem de um dos rios dos rios principais ali, os missionários acabaram sendo mortos naquele rio, mas estavam todos com Bíblias, né, no caractere chinês. E os coreanos entendiam, né, os caracteres. E o que aconteceu depois? Aquela semente, a semente do evangelho, a palavra de Deus que é poderosa em si mesma, produziu efeito no coração dos coreanos. E muitas igrejas e denominações surgiram na margem daquele rio. Igrejas, posteriormente, na sua história, surgiram à margem daquele rio. Porque alguém deixou a semente do evangelho lá germinar. Fora o fato que Morrison, que se tornou um importante missionário, fez com que a semente do evangelho também alcançasse os asiáticos. E hoje existe uma igreja poderosíssima, embora pouco divulgada, mas poderosíssima, de milhares de cristãos lá na China, por causa de que alguém um dia decidiu semear a semente do evangelho. Então, meus irmãos, não podemos jamais negligenciar o trabalho do evangelho de Jesus Cristo. A semente do evangelho é poderosa para alcançar milhares de pessoas. Em segundo lugar, a semente só pode cumprir com seu propósito uma vez semeada na terra. A semente não foi criada para ficar de enfeite e para ser admirada. Semente fora da terra é inútil ao seu fim. A palavra de Deus precisa ser pregada para ter resultados. É necessário que se pregue com fidelidade, regularidade, diversidade, mas se pregue. A mensagem do evangelho tem que ser comunicada formalmente e informalmente, nas igrejas, nas praças, nas universidades, nos locais de trabalho, nos lares, nas redes sociais, onde for, mas precisa ser pregada. Meus irmãos, não existe como a semente do evangelho germinar se nós não, colocarmos ela no lugar certo, que é no coração do pecador.
A semente do evangelho tem que alcançar o coração dos pecadores. Infelizmente, muitas igrejas no mundo morreram e estão morrendo porque nós não estamos o quê? Pregando mais o evangelho. Infelizmente. Por que existem igrejas? Porque igrejas, embora no Brasil pouco a gente ouve falar sobre isso, porque nós vivemos um momento diferente no Brasil, do seu momento histórico, mas vamos pensar na Europa, que foi o berço das maiores denominações do mundo, sobretudo evangélicas. Muitas dessas igrejas hoje são boates, são teatros. Muitas dessas igrejas hoje são museus. Muitas dessas igrejas hoje são qualquer outra coisa. Por quê? Porque morreram. Igrejas morrem. Igrejas morrem. E morrem por quê? Morrem porque alguém não está pregando o evangelho. Porque alguém não está semeando a semente do evangelho. Porque alguém está deixando de fazer aquilo para o qual foi chamado e vocacionado para fazer, que é pregar o evangelho. Meus irmãos, o culto mais importante da nossa igreja deveria ser o quê? O culto missionário. Deveria ser o culto que a gente faz nas praças, nas ruas, os cultos nos lares que se acabaram em boa parte do país. E nós estamos perdendo de pregar o evangelho porque não queremos mais pregar o evangelho. Nós estamos semeando mais a semente do evangelho. Nós nos fechamos no nosso clubinho e esquecemos de pregar o evangelho. O teu bairro é teu campo missionário. A sua cidade é o seu campo missionário. E nós temos que ter essa visão clara na nossa mente. Existem igrejas que não plantam mais novas igrejas. Se nós pegarmos o mapa do Brasil e faça uma pesquisa um dia, onde estão concentrados os maiores números de evangélicos do país. E observe aqueles estados que têm menor número de evangélicos. Meus irmãos, é nesses lugares que nós deveríamos estar concentrando todas as nossas atividades evangelísticas. Olhem para o mapa mundi e observe os países que ainda o evangelho não chegou. Deveria ser aí que nós deveríamos concentrar nossos esforços missionários. O apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, ele diz que não queria. Ele queria passar por Roma, mas o objetivo dele era ser patrocinado pelos romanos para ir para a Espanha. Por quê? Porque ele não queria competição. Ele não queria semear o evangelho, não queria pregar o evangelho onde o evangelho já estava estabelecido. Ele não queria concorrência. Ele queria chegar aonde o evangelho não havia chegado. Muitas vezes nós estamos querendo abrir igrejas onde já tem um monte de igreja. Nós queremos pregar o evangelho onde já está tendo abundância. Não, vai lá para os lugares onde não tem. Recentemente teve um missionário na nossa igreja, ele falando sobre os ribeirinhos no Amazonas. E ele mostrou um pequeno quadradinho no mapa onde ele está atuando, mas ele mostrou para nós um universo ao entorno de que precisa ser alcançado ainda pelo evangelho. E o que eu e você estamos fazendo? Nós precisamos concentrar nossos esforços para pregar o evangelho o tempo e a fora de tempo. Nós não podemos deixar que a semente do evangelho deixe de germinar na terra. Precisamos pregar o evangelho. Infelizmente, nós por décadas estamos dedicando, e não estou dizendo que isso não é importante, mas dedicando nosso trabalho às missões da África. Mas pense na Europa. A Europa talvez seja o continente que mais hoje necessita do evangelho. É um povo que tem tudo, mas não tem o evangelho. Existe uma geração perdida na Europa, por quê? Porque falta pregadores do evangelho. Nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, nos concentrar de investir na obra missionária e de pregar o evangelho com força. Senão a igreja não vai prosperar. O evangelho precisa ser anunciado. A semente do evangelho não é para ficar na nossa estante, não é para ficar guardada no nosso coração, é para ser semeada no coração dos pecadores. Em terceiro lugar, a semente cresce inevitavelmente, imperceptivelmente, automaticamente, gradualmente. Olha só, o semeador semeia a semente na terra e, como diz o texto, dorme, descansa, até se esquece da semente. Quando não, ela brota, cresce e dá frutos. Ou seja, a palavra de Deus, ela segue o mesmo caminho. Preguemos a palavra. Se passa o tempo, a gente até se esquece do que pregou e a quem pregou, mas a palavra está trabalhando no coração do pecador. Daqui a pouco ficamos sabendo das notícias. Brotou, saiu uma florzinha, saiu os primeiros frutos, engrossou o tronco, amadureceu e está dando 30, 60 e 100 por um. Precisamos pregar o evangelho, meus irmãos. Precisamos pregar o evangelho. Às vezes achamos que precisamos fazer alguma coisa para incrementar a eficácia e eficiência da pregação da palavra de Deus.
De fato, precisamos melhorar nossas tarefas de pregar a palavra, tanto em conteúdo como em entrega ou metodologia. Mas nunca podemos nos esquecer do poder inevitável, imperceptível, automático e gradual da palavra de Deus no coração do ouvinte. Existe um aspecto espiritual que não depende do semeador ou da terra, mas de Deus e a sua vontade. Meus irmãos, a igreja, muitas vezes, já falei aqui em outra oportunidade, vou repetir, muitas vezes nós estamos gastando muita energia, criando metodologias, fórmulas, maneiras, jeitos, mas esquecemos que a palavra de Deus ela é soberana, ela é espiritual. Ela não depende de quem quer ou quem corre, mas da vontade de Deus. Então, se você pregar com fidelidade a palavra de Deus, as coisas vão acontecer, meu irmão. A gente tem que ter essa consciência. Existe um livro do Charles Spurgeon, acho que eu tenho aqui na minha estante em algum lugar, que ele fala sobre o conquistador de almas. E ele fala sobre esse assunto, e ele diz, sabe por que muitos pregadores não têm resultado no seu trabalho de pregador do evangelho? Sabe por quê? Porque eles não acreditam que os pecadores se convertem. Eles pregam para os crentes, mas eles não pregam para os não crentes. Eles pregam para quem talvez já está ali de bucho cheio e esquece de alimentar as multidões. Nós precisamos concentrar nossos esforços, meus irmãos, para pregar o evangelho. Às vezes entra um crente, eu fico abismado quando eu vejo, por exemplo, e você que é pastor que está me assistindo aqui, fique isso aqui como uma regra para você. Nós temos que abrir as portas da igreja para que as pessoas entrem. E nós temos que fechar a porta dos fundos para que elas saiam. Como é que eu abro a porta da frente da minha igreja para as pessoas entrarem? Eu tenho que dar uma boa recepção. Meu irmão, tira aquele irmão que tem aquela mão grossa na recepção para cumprimentar as pessoas. Não, coloca uma irmã, um jovem. Coloca ali alguém simpático. A pessoa mais comunicativa que você tem na igreja, coloca ela na porta da igreja para ser recepcionista. Para cumprimentar, para fazer o primeiro contato com aquele visitante que está chegando na igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo, faça o possível para que aquela pessoa que entrou, você crie um vínculo de contato com aquela pessoa. Meu irmão, já é uma vitória você receber um visitante na tua igreja. Aí você recebe o visitante na tua igreja e você não trata ele bem para que ele volte. Você não entendeu que aquilo é uma obra do Espírito Santo. Só dele entrar já é um milagre. Então eu tenho que fazer de tudo para que a semente do evangelho penetre no coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela criança. Recebe ele bem, trata ele bem, pega o contato dele, pergunta se ele quer algum pedido de oração, pergunta se ele quer uma visita, manda mensagem para ele depois do WhatsApp, cria um contato, uma rede de contato reincidente com ele, manda uma, duas, três vezes, tenta criar uma amizade com essa pessoa, se ela é uma pessoa que está visitando ali uma única vez, às vezes está de viagem, na cidade, alguma coisa assim, talvez não vá voltar ali na sua igreja, mas só dela entender que você tem um contato ali, uma rede ali de apoio, já é uma vitória. Se a sua igreja tem um canal de YouTube, manda o link do culto para aquela pessoa, o Instagram da igreja, envolva aquela pessoa de alguma maneira na sua realidade da sua igreja. Crie uma rede de apoio, treine as pessoas da sua igreja para receber os que estão chegando. Depois, discipula. Infelizmente, sabe por que um dos casos mais dramáticos e tristes da nossa igreja é que a gente muitas vezes é fácil de ganhar as pessoas para Jesus. Só que a gente também perde elas muito fácil. Elas entram com facilidade, mas elas saem com a mesma facilidade de que entraram. A gente não dá um bom discipulado. A gente, infelizmente, não cria contatos com maior facilidade. Tem igrejas que para você entrar num grupo é uma dificuldade, é uma prova, é uma luta, é uma batalha. Você quer ser membro da igreja, você quer se envolver, você quer criar contatos e amizades e as pessoas estão fechadas para novos relacionamentos. Como que uma igreja vai crescer se você não coopera para isso? Que em vez de você abrir as portas, você fecha. Aí não tem um discipulado programado, organizado. Muitas igrejas estão só preocupadas em somar números. Aí chega um novo crente, aí ele se converte, diz que se converteu, batiza ele não sabe nada de Jesus, do Espírito Santo, não sabe de Deus, não sabe de salvação, não sabe de céu, não sabe de inferno, não sabe de nada. Aí joga ele dentro da água, não sabe nem o que é batismo. Aí você soma ele vai pro hall de membro lá, como um número no hall de membro, que aumentou o número de membros da minha igreja. Passa 3, 4, 5, 6 meses, essa pessoa tá no mundo de novo, e eu fico sem entender o porquê que as pessoas estão indo embora, porque eu e você não estamos fazendo a nossa tarefa direito.
Pregar o evangelho tem a ver com discipular também, não é só ganhar para Jesus jogar dentro d'água, não. Eu tenho que discipular, eu tenho que caminhar 1, 2, 3, 4, 5 anos com aquela pessoa ali, carregar as cargas dela um dos outros, para que ela seja um crente forte, maduro e que dê frutos. Dê fruto. Você não joga a semente na terra lá e ela germina e brota, não. E você abandona ela, não. Você tem que podar, você tem que cuidar. Você tem que ir lá adubar, cavar, estercar. Você tem que fazer que ela dê fruto, frutifique. Mas daí a gente não. A gente só joga a semente na terra, deixa crescer. Aí vem a erva daninha, leva embora. Vem os espinhos e sufoca a semente. O que a gente está fazendo? Nosso trabalho como igreja é trabalhar, é cuidar. Não é só lançar a semente. É também cuidar da semente. É cuidar da semente. Aí daqui a pouco o povo não quer saber mais de vir para a igreja. Aí a gente vai ver um percentual. A mesma quantidade que entra tem um número ainda muito maior que vai embora. E nós estamos vivendo uma crise nas nossas igrejas nesses últimos dias por causa disso. O fluxo das pessoas entre igrejas está cada dia pior. Por quê? Porque alguma coisa nós não estamos fazendo. Estamos negligenciando essas pequenas coisas. Somos muitas vezes uma igreja que é uma boa parteira, mas é uma péssima babá. Isso é um problema muito sério. Em quarto lugar, a semente amadurecida frutifica. Quando a semente chega ao seu último estágio, ela passa a frutificar. Jesus, em dado momento dos evangelhos, se deparou com uma árvore que só tinha folhas, mas não tinha frutos, e ele a amaldiçoou. Toda árvore que amadurece e não frutifica é uma árvore de aparência, inútil, estéril. Quando um crente maduro não dá frutos, ele se torna inútil para o reino de Deus. Na verdade, um crente maduro e infrutífero nem pode ser considerado crente. Se ele fosse verdadeiramente crente, estaria dando frutos, seja 30, 60 ou 100 por 1, mas estaria frutificando. Meus irmãos, essa é a realidade, uma realidade dura na vida da igreja no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Quantos crentes estão vivendo de aparência que estão frutificando? Muitos, só tem folha. São frequentadores de igreja, dizimistas, participam das ceias e cultos, mas não dão mais fruto. Não evangelizam, não ganham almas para Jesus, não desenvolvem os talentos que receberam. Muitas vezes são os críticos da obra, de obra nenhuma, porque eles falam daquilo que eles não fazem. Eles não fazem ainda, criticam os que estão fazendo. São juízes daquilo que não estão dispostos a fazer. Jesus os chamaria de quê? De hipócritas. Então, meus irmãos, é complicado. Porque um crente que está na igreja, mas ele não dá fruto, ele é péssimo para o reino de Deus. Ele é uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Infelizmente, eu conheço gente, igrejas, que em vez do povo colocar o povo para dentro, eles colocam o povo para fora. Em vez de eles abraçar, eles dão pontapé. É crente que não está dando fruto, é crente hipócrita, é crente que tem folha, mas não tem fruto. E Jesus disse que esse tipo de árvore tem que ser amaldiçoada, tem que cortar na raiz. E tem que jogar no fogo, porque não presta para nada. Um crente assim não presta para nada. É por isso que a gente tem que fazer um autoexame da nossa vida. Será que eu estou dando fruto para o reino de Deus? Será que eu sou um crente que tem fruto ou que tem folha? Eu tenho fruto ou eu tenho folhas? Eu tenho aparência ou eu tenho resultados? Tem que fazer essa avaliação. Porque se eu não fizer essa avaliação, como é que fica? Como é que fica a minha vida? Eu sou alguém que recebeu a mensagem do evangelho e agora eu estou frutificando para o reino de Deus? Ou eu estou retendo a semente do evangelho e ainda sendo pedra de tropeço para a vida da igreja? Você já parou para se perguntar se Jesus fosse olhar para você hoje, passar por você hoje, ele ia olhar frutos em você ou ia olhar folhas? Ele iria abençoar você pelo seu trabalho ou ia amaldiçoar você porque você não está dando frutos? É bom ter canal no YouTube nessa hora que eu posso pregar isso aqui. Porque tem lugar que você não pode pregar isso aqui que eu estou falando, não. É bom poder pregar o evangelho com liberdade. Porque tem lugar que a gente não pode mais pregar o evangelho, não pode falar mais a verdade, não. Infelizmente, alguém às vezes pode, olhar assim e falar assim, não, mas Miquel, esse canal seu não vai dar em nada, não. Porque você só prega mensagem dura, você só prega mensagem, impopular. E esse é o problema. Se eu quisesse
ter like, compartilhamento, se eu quisesse pregar conveniência, eu não pregava o evangelho, eu ficava calado. Eu prefiro ser um João Batista no deserto do que ser um pregador da conveniência no meio de uma multidão. Porque o que faz verdadeiramente a diferença é o resultado do evangelho no coração do pecador. Qual é o trabalho aqui do semeador? A parábola da semente, mas, nesse caso, qual seria o trabalho do semeador? Então, em primeiro lugar, arar a terra. Qual que é o trabalho que o semeador tem que ter? A semente, nós estamos dizendo que ela é poderosa por si mesma, ela tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. Mas qual que tem que ser o trabalho do semeador nessa história? Primeiro, arar a terra. A terra é o coração do pecador. Como chegar ao coração do pecador? Existem muitas maneiras de se acessar o coração do pecador antes de semear a semente do evangelho. É preciso buscar estratégias, métodos, formas, maneiras para tornar isso possível. Tanto no âmbito espiritual como no humano. Alguns acham que é só orando e jejuando se resolve, mas uma amizade, um chá das 5, um futebol às vezes, já se torna uma oportunidade para se plantar a semente do evangelho. Meus irmãos, nós sabemos que o trabalho do semeador é 2. Ele tem que caminhar, ele tem que arar a terra no aspecto espiritual. Quer dizer, sem oração, sem preparação, sem jejum, sem consagração, sem nada disso, não adianta pregar o evangelho. Porque a semente do evangelho, você está entrando num campo, numa terra árida, dura, seca. E somente através da oração, do jejum, da capacitação, você tem poder de prevalecer. Mas em segundo lugar, você tem que buscar os métodos que são dispostos para você. Às vezes a sua igreja que precisa é o quê? Um culto no lar. É talvez uma célula lá no seu ambiente de trabalho, na universidade. Às vezes é um cinema lá na igreja com a juventude, com os adolescentes, é um retiro, né? Às vezes é uma atividade lá de artesanato com as irmãs durante o dia, que você chama a sua vizinha, chama a outra, e ali nessas oportunidades você vem o quê? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Você tem que usar os métodos, mas incrementar isso o quê? Com o poder do evangelho. Porque quando você fizer isso, você vai ganhar almas para Jesus. É assim, a igreja tem que... O pastor, a igreja que não está preocupada em ganhar pessoa para Jesus, ele não sei porque ele é pastor. Meu irmão, o seu trabalho é pensar como que eu vou fazer para ganhar esse bairro para Jesus. Talvez você tenha que mandar uma carta a punho próprio para cada morador do seu bairro, se apresentando, dizendo quem você é, o horário do culto, o dia do culto, e uma mensagem do evangelho falando assim, olha, eu quero te conhecer. Talvez uma reunião de empreendedores, é um curso específico de alguma coisa. Você tem que usar estratégias para se aproximar das pessoas. E através disso você prega o evangelho de Jesus Cristo. Segundo, semear a semente. Quando a terra do coração já está arada, facilita o que? A semeadura. Muitas são as maneiras de semear a semente, tanto formal como informalmente. A pregação do evangelho deveria ser feita em tempo e fora de tempo. O ambiente é secundário, o importante é que se pregue a palavra de Deus. Quer dizer, uma vez que o terreno está preparado, aí fica fácil de você pregar o evangelho. Terceiro e último lugar. Aliás, terceiro e penúltimo lugar. Regar a semente. O trabalho do semeador é de cuidar da semente. Isso implica um cuidado tanto espiritual, orando e jejuando em favor do pecador, e natural, a integração, a amizade com um pecador que se deseja alcançar. Cuidado não significa mimar aqueles que estão sendo evangelizados, mas de fato apresentar eles diante de Deus para que eles se salvem em Cristo. Meus irmãos, toda árvore que está começando, toda semente que você está cuidando, você tem que cuidar dela. Assim como uma criança, um bebê. Um bebê você tem ali, ele demora 1 ano para andar. Ele demora 18 anos para ter independência. Então você vai demorar tempo para cuidar dele. Mas até ele amadurecer e andar com as suas pernas. Dar seus frutos. Então é trabalho da igreja fazer o quê? Cuidar, regar a semente do evangelho. Quarto, podar a árvore para que dê mais frutos. Isso já é para o novo convertido que está em processo de crescimento espiritual. A poda é necessária para o crescimento e frutificação da árvore. A poda corta da árvore aquilo que atrapalha o seu crescimento. Existem excessos que sobrecarregam o crescimento da árvore.
A lógica é perder para ganhar. Quem se priva desse processo tende a deixar de produzir o que tinha capacidade para produzir. Olha, meus irmãos, como isso é importante. Nós estamos vivendo numa geração que não existe mais poda. Não pode podar mais. Só que daí a gente tem que ler João capítulo 15, quando Jesus fala da videira. Porque ele diz que na videira o que? Vem o agricultor ali, ele vem o que? E poda. E poda para quê? Para que dê mais frutos. A poda é tirar aquilo que está em excesso na árvore, que sobrecarrega e que atrapalha o seu desenvolvimento. Quer dizer, um novo convertido ele tem que ser podado sim. Você tem que ensinar, tem que dizer não. Nem venha começar e fique começar. Não, dizer o seguinte, meu irmão, você veio, agora uma coisa é ser chamado para seguir a Jesus, outra coisa é ser chamado para ser discípulo de Jesus. Ser discípulo tem a ver com renúncia, tem a ver com entrega, tem a ver com submissão. Se eu não entender isso, não tem como ser discípulo de Jesus. Isso passa por um processo de poda. Quinto e último lugar, colher os frutos. Essa é a parte da vida agricultável mais desejável. Todo o processo leva a isso. No entanto, o fruto ele é a prova da graça que opera na vida do salvo. Pois o fruto sempre é para os outros e nunca para si. Nenhuma árvore tem o prazer de provar e degustar seus próprios frutos. O fruto é para alimento para os outros e para prover os outros. Esse é o propósito de ser árvore frutífera. O fim de toda essa história aqui é o que? A semente dar frutos. E o fruto nunca é para a árvore, o fruto é sempre para os outros. Quer dizer, a árvore que dá frutos, ela está trabalhando para a próxima geração. É por isso que tem que dar fruto. Se você é uma árvore frutífera, você não está semeando o evangelho para a próxima geração. Imagine que tem árvores que elas demoram 80 anos para dar frutos. Mas imagine que essa árvore ela retém as suas sementes e fala assim, não, eu não vou reter minha semente. Por quê? Porque vai demorar muito para eu desfrutar do meu fruto. Só daqui a 80 anos alguém vai desfrutar desse fruto. Só que a verdade é que alguém está desfrutando 80 anos depois daquele fruto. Então nós nunca podemos reter as sementes. Porque a semente do evangelho sempre será útil para o seu tempo. Então preguemos o evangelho, meus irmãos. Pregamos com ousadia o evangelho, meus irmãos. Para que nós possamos ver fruto na obra de Deus. A parábola da semente é uma das mais claras das escrituras. Porque todos nós já tivemos a experiência de plantar alguma coisa. E aqui Jesus usou essa analogia para falar do poder da palavra de Deus no coração do pecador. Precisamos pregar a palavra crendo em si mesma, ela trará seus resultados no coração do pecador. Então, meus irmãos, preguemos a palavra de Deus. Anunciemos o evangelho de Jesus Cristo. Creiamos que a palavra de Deus trará resultados no coração do pecador. Não se intimide. Não se amedronte. Não fica pensando que, mas eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei. Não se preocupe com isso, se preocupe em pregar o evangelho. O poder não está em você, o poder está na semente do evangelho. O poder está na palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Ela é poderosa em si mesma para trazer seus resultados. Que nós possamos ansiar por isso, que uma igreja cresça, que nós sejamos árvores frutíferas para a multiplicação do crescimento da obra de Deus, do reino de Deus, através da pregação do evangelho. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, que vocês compartilhem essa mensagem com o maior número de pessoas, para que o evangelho de Jesus Cristo alcance ainda mais pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até semana que vem, quando nós vamos falar sobre a parábola da semente de mostarda. Deus abençoe vocês e até semana que vem.